Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre a crença da rejeição, o quanto ela impacta na sua vida, o quanto ela trava o seu lado financeiro, a sua prosperidade e os seus relacionamentos. Bem, se você gosta desse tema, eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir com a sua jornada. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada com essa crença da rejeição, tá? Eu fui criada pela minha mãe e somente pela minha mãe e pelos meus tios, né? Então, assim, por muito tempo na minha jornada, eu passei, né? Eu sempre me sentia como, sabe aquela ovelha negra? Sobre a pessoa esquisita. Então eu sempre me senti muito rejeitada, como se sempre faltasse algo para mim, sempre faltasse alguma coisa. Em outros vídeos meus eu já falei o quanto isso impactou e eu trouxe mais à tona a crença da incapacidade, mas tem a ver com a crença da rejeição, que ela é a crença central, né? Então, quando eu fui entendendo que ao decorrer da minha jornada, né, que eu fui estudando, me desenvolvendo, né, me aperfeiçoando, né, me tratando, me curando e se empoderando de mim, né, de quem eu sou, né, eu fui percebendo que o que travou muito a minha jornada lá atrás foi essa crença da rejeição. Por quê? Porque eu sentia, né, que, abre aspas, eu fui, né, rejeitada, mas de forma inconsciente, e é isso que eu quero trazer para você, que assim, eu estava focando naquele momento da minha jornada, o fato de eu não ter o meu pai, né, de eu ter só a minha mãe, eu não estava olhando para aquilo, naquele meu contexto, né. Quando eu entendi, né, depois de um tempo de muito trabalho interno em mim, eu entendi que o que me faltava era ressignificar as informações. E é isso que eu quero trazer para você. Ao invés de eu focar na falta que eu sentia do meu pai, da presença, né, de todo mundo espera ter um pai e uma mãe juntos, né? Eu acredito que você também já passou por isso, mas eu não entendia naquele momento que eu já tinha tudo. Eu tinha a minha mãe, que era uma pessoa extremamente presente para mim, no contexto de dar o melhor que ela podia, como ela podia, da forma que ela podia, e os meus tios, eles eram muito presentes na minha vida, eles sempre me ajudaram muito na minha trajetória. Então, depois que eu fui entendendo essas informações dentro de mim, eu fui ressignificando, né? Tomando essas decisões de ressignificar a minha jornada lá atrás. Então eu comecei a reconhecer, né, o valor, a importância, o significado que a minha mãe tinha na minha jornada, o significado dos meus tios, dos meus primos, dos meus familiares na minha jornada, né? Independente tanto de um lado materno ou paterno, mas a minha família, ela foi muito presente na minha vida e eu sou muito grata por isso. Assim, eu acho que eu pude vivenciar muitas coisas positivas, principalmente na infância, que, né, a gente passa um período mais presente com a nossa família, né? Antes da gente ir para o mundo, né, e construir nossa própria jornada como pessoa. Eu fui entendendo que, cara, eu tinha um mundo nas mãos, eu só não sabia disso. Então, a importância de a gente reconhecer a nossa jornada, a importância da gente ressignificar, né, uma coisa que aparentemente não foi tão boa, mas que foi sim, porque eu até anotei aqui para não esquecer, para te passar, que é muito importante, que assim, o maior poder que você tem não é o que você herdou ou a herança que você vai herdar. O maior poder que você tem não é o que você tem hoje. O maior poder que você tem é quem você é você honrar a sua história. Por quê? Porque é a partir de quem você é e a partir da sua história que você consegue ressignificar qualquer coisa na sua vida. A partir de você entender quem você é
e você decidir para onde você quer ir, não importa o que você já viveu no passado. Eu sei que às vezes pode ser meio complexo da gente parar para pensar nisso agora, mas eu quero que você pare e pense que assim, a crença da rejeição faz a gente não assumir quem nós somos. A crença da rejeição faz a gente ter muito medo de colocar nossa voz no mundo. Faz a gente ter muito medo de falar com as pessoas. Faz a gente ter muito medo de a gente assumir o nosso trabalho. Faz a gente ter muito medo da gente ir para a vida. Então, parece que é nada. Não sei se você já parou para pensar nisso. Será mesmo? Eu posso te garantir que é. A crença da rejeição faz a gente ficar paralisado numa dependência emocional de outras relações para suprir uma carência daquilo que faltou, ou abre aspas, que você vai ressignificar e que você vai entender que, na verdade, ninguém pode te dar nada além do que a pessoa já tem dentro de si. Então, lembra, eu fui criada só pelo meu pai e pelos meus familiares, eu sou muito grata por isso. Graças a Deus eu tive muito amor, muito carinho, muito afeto da minha família, da minha mãe. Mas não quer dizer que o meu pai biológico, ele não me amou ou não deu o carinho que ele pôde. Ao contrário, ele deu tudo o que ele podia, que era a minha vida, né? Ele cumpriu o papel dele na existência terrena. Se a gente fala sobre espiritualidade, que é o que eu acredito, ele cumpriu o papel da vida dele, que era gerar a Carol. Então, eu quero trazer essa informação para você olhar para a sua jornada e pensar, será que hoje você está com problemas financeiros? Você está passando problema nos seus relacionamentos? Você está patinando no seu trabalho? Você está patinando na vida porque você está focando no que te falta ao invés de escolher o que você já tem. Então, quando a gente começa a agradecer e a honrar tudo que nós já vivenciamos e tudo aquilo que a gente já tem, a gente começa a mudar os pensamentos. E aí, quando a gente fala sobre energia, que aqui no canal você vai ver que eu falo muito sobre a conexão energética, o nosso mundo, a nossa realidade, ela é criada não a partir daquilo que eu sei de forma racional, de forma consciente, mas é aquilo que eu sinto a partir da informação. Entende? Por isso que saber que eu tive a crença da rejeição foi importante? No primeiro momento, sim, porque eu aumentei meu nível de consciência. Eu tenho o porquê, né? Poxa, por que aquilo aconteceu? Por isso, isso e isso. De forma racional é importante. Pra gente, né, linkar as informações, as caixinhas na cabeça que eu sempre falo. Mas isso não vai mudar a nossa realidade. Pensa, isso já mudou a sua realidade? Você saber de uma coisa, o que mudou de fato? Às vezes muitas coisas não modificam. O que modifica é o meu agir, é a minha ação a partir da informação que eu desenvolvi para mim naquele momento. Então hoje que eu tô gravando essa aula para você, eu tô no mês de abril. Então, eu não sei o que você tá passando. Eu não sei quais são as suas travas, quais são os seus desafios e principalmente quais são os seus grandes medos. Mas eu posso te garantir que um dos grandes medos que você possa estar vivenciando é a rejeição de alguma coisa. Talvez a rejeição de não ser aceito no seu trabalho, a rejeição de avançar, a rejeição de ter sucesso, a rejeição de prosperar. Quantas coisas vão impactar na sua vida ou na vida das pessoas à sua volta se você fizer os movimentos diferentes? Então, são muitas informações aqui. Eu poderia ficar horas falando com você sobre isso, mas esse ponto de virada, esse ponto importante que eu quero trazer para você, é para você entender que o maior poder que você tem é a sua jornada, a sua história. Quando você entende de tudo que você viveu, né? Tanto de desafios quanto coisas positivas foram importantes. Mas o principal, o que você quer daqui para frente? A partir de você começar a compreender isso, você vai começar a moldar não só o que você pensa, mas é o que você sente. Porque é o que você sente que traz aquilo que você deseja. E aquilo que você deseja só vem a partir do que você pensa, do que você sente e do que você
tem clareza sobre a informação do que você deseja para você. Nossa, Carol, ficou complexo. Eu sei, é complexo. Por isso que nós, seres humanos, somos um ser complexo, não é tão fácil assim. Se fosse fácil, todo mundo fazia toda hora, mas não é. Eu garanto a você que eu sei quanto não é fácil. Mas eu sei que é possível. Quando você escolhe e decide olhar para você e fazer a transformação que você deseja. Inclusive, se você deseja a minha ajuda, minha orientação para olhar para a sua situação atual, aqui embaixo no descritivo tem um link de uma mentoria, que são os 3 passos que eu vou acompanhar você para que você destrave isso na sua jornada. Se você quiser minha ajuda, basta clicar no link. Então, para que você tenha mais energia, para que você tenha mais clareza mental, para que você tenha ação coordenada, direcionada para você realizar o que você deseja na sua vida, não tem como você não olhar para isso que eu acabei de falar. Você viu que eu falei do meu passado, mas o meu passado, ele interfere no meu futuro. Se eu olho para o passado o tempo inteiro, se eu não ressignifico como ele foi, e não crio uma nova realidade para mim a partir do agora. Para criar uma nova realidade, não basta só pensar positivo, mantrar, fazer palavras de afirmação. Não é só isso, ou só visualização. Eu garanto a você que não é só isso, é muito mais profundo. Então, para a gente ressignificar a nossa jornada, tem N questões internas que tem que tratar dentro de uma mentoria. Por quê? Porque são travas mais arraigadas, mais profundas. Não tem como destravar. Isso aqui é um vídeo coletivo, né? Não dá. Então, eu quero te fazer um convite. Se fez sentido para você esse vídeo, se te ajudou de alguma forma, me deixa saber, deixando o seu like, assim é a sua forma de falar para mim, nossa, Carol, não tinha pensado sobre isso, já passei por isso também. Comente aqui embaixo também como foi para você esse vídeo, se te ajudou e se você também passou por isso, me deixa saber, que assim é importante para que eu ajude também outras pessoas. Se inscreva aqui no canal, caso você não for inscrito, por favor, e venha fazer parte aqui do meu canal, que vai ser uma honra te ter aqui comigo. Mas lembre-se sempre que o maior poder que você tem na sua jornada é você assumir a sua própria jornada, a sua própria vida. E quando você assume isso para você, você começa a linkar as peças do seu quebra-cabeça, que é a sua própria jornada, tá bem? Bem, se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!